servo mau, servo malvado, servo cruel. Já pensou ouvir isso de Deus? Aquele Senhor representa Deus que chama a atenção do servo que não quis perdoar. Servo mau. Nós vemos tantos males no mundo e ficamos nos perguntando por que tanta maldade. Males físicos, hecatombes, terremotos, enchentes, males morais. E ficamos nos perguntando o que é o mal, qual é o sentido do mal, o chamado problema do mal, né? E o mal, por que Deus permite o mal no mundo? E qual é a ação do demônio trazendo o mal? Hoje gostaria de meditar com vocês um pouquinho a respeito desses temas. O problema do mal, a permissão do mal e a ação do demônio fazendo o mal. Toda a liturgia vai falar disso. O que é o mal, né? Qual é a natureza e origem do mal, né? Diante do mal no mundo, as várias culturas procuraram dar diversas respostas. Mas, em geral, os homens, nesse afã de entenderem o mal, em geral, colocam o mal como se fosse um princípio de ação. E dizem então muitos que existem dois princípios, um princípio bom e um princípio mau, como se fossem dois deuses, um Deus bom que criou coisas boas e que só faz o bem, e um Deus mau que criou e cria todas as maldades e faz o mal, como se fosse um ser, o mal, uma coisa. Essa doutrina é chamada de dualismo, né? Que é condenável, né? Na verdade, não existe dois princípios, um bom e outro mau. O que existe é o bem. O mal, diz Santo Tomás, consiste na ausência do bem. Como por exemplo, o escuro é a ausência da luz. Não existe um sol escuro ou um sol claro, ou um instrumento que dê a claridade e outro que dê a escuridão. Existe a luz e a ausência da luz é a escuridão, são as trevas. Como existe o calor, a ausência do calor é o frio. Assim também existe o bem, o sumo bem, que é Deus, e a ausência do bem é o mal. Então, o mal não é um ser, não é um princípio que produz coisas. O mal é a ausência do bem. O mal ele pode ser físico, quando há ausência de um bem físico, por exemplo, uma doença é um mal físico, um problema na natureza, uma enchente, o rio vai acima e transborda, pode ser um mal físico, um terremoto, um mal físico e pode causar males físicos. E existe o mal moral. O mal moral é a ausência de um bem moral, a ausência da verdade, da mentira, é o mal moral. A ausência da bondade, a maldade de fazer o mal ao outro, o mal moral. O pecado é o grande mal. E se pudéssemos dizer qual é o único mal moral que existe, é o pecado. Porque no pecado há a ausência do próprio bem que é Deus. Há uma rejeição de Deus. Nessa rejeição de Deus nós temos o mal. Esse é o mal moral. Muito bem. Hoje nós vemos um pouco uma espécie de polarização entre o bem e o mal, né? E a gente percebe no próprio ensinamento de muitas pessoas, até espirituais,
colocam como se o que fosse dentro da igreja é sagrado, isso é bem. O que for fora é profano, é um mal. Isso não é uma boa avaliação, não é uma boa análise. Na verdade, o bem pode estar em toda parte, como a ausência do bem pode estar também em toda parte, só não no céu, porque no céu tem o sumo bem, que é Deus, que é tudo em todos. Mas enquanto estamos aqui na terra, pode ter o bem ou a ausência dele, o mal. Dentro da igreja, é claro que é sagrado, mas pode ser sagrado também dentro da sua casa. Então, às vezes a gente tem essa tendência de ter uma vida assim meio dupla. Então eu na igreja estou no sagrado, mas quando eu vou me divertir, não estou nem aí para Deus. Então já estou no mal. Quando eu vou ter contato com as pessoas, eu não tenho compromisso com a verdade. Então eu estou com a ausência do bem, estou com o mal. Quando eu estou lidando com os meus clientes, com as pessoas da minha loja, ou na minha casa, ou com filhos, ou na minha escola, nos meus estudos, eu não tenho nenhum critério a não ser a minha vontade, e que nem sempre é a vontade de Deus. Então isso é o mal. Por isso é preciso a gente ter um cuidado de evitar o mal em todos os sentidos. Quando São Paulo diz os dias são maus, é porque nós não estamos levando para a nossa vida no dia a dia aquela graça e aquele bem de que é Deus. Então, antigamente se fazia distinção entre vida espiritual e vida secular. Então, a vida espiritual é a vida na igreja, a vida de oração, a vida sagrada. A vida secular seria a vida do mundo, sem muitas vezes compromisso com Deus. Aí não. Então, na verdade, a vida é uma só e deve ser cristianizada, deve ser evangelizada, e em cada parte Deus deve estar. Porque em Deus tudo é sacralizado pela graça, pela sua graça. E quando não há, aí nós temos o mal. Agora, diante do mal que nós vemos no mundo, por que Deus permite o mal? É uma pergunta que muitas pessoas fazem. Aconteceu uma tragédia natural. Meu Deus, por que Deus permitiu isso? Muita gente, às vezes, até duvida de Deus. Outros morreu uma pessoa da família. Por que morreu? E muitos chegam à blasfêmia e dizer que Deus me abandonou, Deus não cuida de nós, e critica até a providência divina. Deus foi injusto, Deus tirou meu pai, tirou minha mãe, tirou a minha avó, tirou o meu cachorrinho, enfim, cada um com suas atitudes que chama de bem, e que evidentemente dentro do plano de Deus está ótimo, não tem problema. Agora, se perdeu, ficar reclamando de Deus, como se Deus, ele quisesse o mal. Deus não quer o mal. Vemos agora, por exemplo, duas guerras, né, uma no Oriente Médio, outra na Europa, que envolvem vários países, em que muitas pessoas morrem, outras perdem os seus bens, outras têm que sair às pressas de casa, ficam sem rumo. É mal, um mal moral e físico também. E por que Deus permite isso? E qual é a resposta para isso? Primeiro, Deus permite o mal físico por dois motivos. Deus faz tudo de modo muito perfeito e as coisas vão caminhando para a perfeição. O problema é que às vezes o homem entra no meio e quer fazer as coisas do seu jeito e termina mexendo com aquilo que Deus fez. Isso pode muitas vezes provocar um mal, inclusive natural, um mal físico. Muitas vezes uma doença pode ter sido provocada, mas não vou por essa linha. O mal físico Deus permite primeiro para que nós tenhamos um tempo de purificação, de crescimento. Também, além disso, permite para que eu possa ser objeto do amor dele e da caridade das pessoas e que outras pessoas possam fazer caridade para as outras. Ou o mal físico pode ser também fruto das nossas escolhas erradas.
Muitas vezes fazemos o mal a nós mesmos, ou outras pessoas fazem mal a nós, ou fazemos às outras. O fato é que Deus permite o mal físico em vista de um bem muito maior, porque Deus pode tirar do mal um bem. Deus vê tudo com os olhos da eternidade. Nós vemos tudo com os olhos daqui. Quando minha mãe faleceu, eu fiquei triste, sofri, e a gente sente falta daquele amor, do carinho, daquela atenção. Isso é perfeitamente normal. Mas eu tenho que pensar que minha mãe não iria ficar aqui para sempre, e que um dia ela teria que ir a Deus e receber o prêmio, a coroa da glória, porque nós não fomos criados para o tempo, embora vivamos no tempo, nós fomos criados para a eternidade. Então, diante da morte, diante da doença, diante de todo o mal físico, eu tenho que olhar com olhos de eternidade, em função da eternidade, e não em função do agora ou aqui. Isso não quer dizer que eu não deva cuidar do agora e do aqui. Eu tenho que cuidar da vida aqui na terra enquanto estou aqui na terra. E devo fazer o bem e procurar que as coisas vão bem também do ponto de vista material, cuidando da minha casa, do meu trabalho, dos filhos, cuidando de curar as minhas doenças, tomar minha medicação, ser internado, ser cuidado, confiar no médico que vai cuidar de mim, e por aí vai. É claro que tudo isso diz respeito ao meu bem-estar físico, que vai me ajudar também no meu bem-estar espiritual e moral. Não tem problema, porém, tudo isso deve ser feito em vista de algo muito maior, que é a eternidade. Sabendo que, embora eu lute tanto para manter a minha vida, e devo lutar até o fim, quando Deus quiser, um dia eu vou ter que sair daqui e vou para a vida eterna. Então esse é o sentido claro diante do mal físico que eu encontrar na minha vida e encontrar na vida em geral. Deus não quer o mal, mas Ele permite e tira daí um bem maior. E o mal moral? O mal moral Deus permite em vista de um bem maior, que é o respeito que Ele tem à vontade humana, à liberdade humana. Deus não quer uma guerra, Deus não quer que as pessoas assaltem umas às outras, que matem, que maltratem. Deus não quer. Mas Deus permite, porque Deus respeita a liberdade que Ele deu a cada ser humano. Respeita a nossa capacidade de escolha. Nós fomos criados por Deus com corpo e alma. A nossa alma possui a faculdade da inteligência, que nos faz conhecer a verdade, e a faculdade da vontade, que nos leva a escolher o bem, a buscar o bem. E a vontade, ela é uma vontade livre, capaz de escolher entre uma coisa e outra aquilo que ela quer. E é claro que a vontade é livre, e vai ser livre na medida em que ela escolhe o bem. Ninguém tem liberdade para escolher o mal, embora tenha o livre arbítrio de escolher entre uma coisa e outra, e muitas vezes escolhe o mal abusando da liberdade que Deus deu. Porém, e isso é importante, Deus não tolhe a liberdade de ninguém. E é claro que o que você escolher, você vai ter as consequências da sua escolha. Por isso, quando escolhemos, devemos escolher, iluminados pela nossa inteligência, escolher com responsabilidade o que nós vamos fazer. Mas, a cada dia na vida, nós temos sempre dois caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. E qual nós vamos escolher? Pelo meu livre-arbítrio, eu posso ir para a direita ou para a esquerda. É claro, quanto mais eu for para um lado, mais eu vou me afastar do outro. Então, eu tenho que ter responsabilidade nas minhas escolhas. E Deus vai respeitar. Mesmo que essas escolhas minhas ou de outras pessoas tragam males físicos ou morais no mundo. Mas, em vista do respeito que Deus tem à liberdade humana, Deus permite que haja o mal no mundo. Como respeita alguém que dá um tiro no outro, embora Deus não queira. Aquela escolha má vai ter consequências más, não só para quem fez, como também, infelizmente, para quem sofre. Deus não trata o homem como se fossem os animais, em que coloca cabrestos
e desses cabechos conduz para um lado e para o outro. Não. Deus nos respeita. Deus Todo-Poderoso, diante da vontade humana, Deus se despoja desse poder e respeita a vontade humana. Aí está a grandeza do homem, em poder fazer a sua vontade. Só que ele vai ser livre na medida em que essa vontade está unida à vontade de Deus. Aí ele vai ter a verdadeira liberdade. Portanto, a verdadeira liberdade, ela só existe na obediência. E quando nós desobedecemos, nós perdemos a liberdade verdadeira. Quando nós pecamos, nós nos tornamos escravos. E quanto mais nós pecamos, mais escravos nós nos tornamos. O que é o vício, por exemplo, se não uma escravidão? O que é um pecado em que se repete tantas vezes, se não uma escravidão? É exatamente por quê? Porque escolhemos mal. E Deus respeita. E respeitando esse mal, Deus nos vai dando chance de termos méritos. E porque Deus respeita a liberdade, eu posso merecer. Merecer o céu, é claro que é obra do sangue de Jesus que morreu por nós. Mas eu posso cooperar com os meus méritos pessoais quando eu luto, por exemplo, contra uma tentação e venço pela graça de Deus. Quando eu faço uma boa escolha, eu tenho mérito. Quando eu faço bem ao próximo, eu adquiro méritos. Quando eu respeito alguém, obedeço, ou quando eu faço uma caridade, eu vou ter méritos. Então, Deus permite o mal também para que eu tenha méritos diante dos sofrimentos dos outros ou diante de atitudes em que eu tenha que escolher bem. Então, o mal vai existir para que eu também faça boas escolhas e tenha méritos para isso. Outra coisa, o mal é consequência do pecado. Como consequência do pecado, Deus permite, embora Ele não queira. Repito, porque Ele respeita a nossa liberdade. Se não respeitasse, nós deixaríamos de sermos seres humanos. Toda ideologia, por exemplo, que tolhe a liberdade, impede o homem, né, na sua capacidade de escolher, essa ideologia é má porque destrói no homem a capacidade de ser homem, de ser pessoa humana. Porque o que é próprio do homem é a capacidade de escolher. O seu cachorrinho não tem essa capacidade. Não tem. Por quê? Porque ele não é um ser humano. Ele age por instinto. O instinto vai fazer com que ele tome tal ou tal atitude. As abelhas de 2000 anos atrás continuam fazendo o mel da mesma maneira. Não houve nenhuma evolução tecnológica, porque era um instinto. Já o ser humano de 2000 anos atrás, hoje ele faz carros de modo diferente do que daquela época. Por quê? Porque ele tem essa capacidade de pensar e de escolher e de crescer. Isso Deus nos deu. Então o mal vai existir exatamente como fruto dessa nossa liberdade. Agora, mesmo que as pessoas façam tantas maldades, Deus está no controle e vai tirar do mal sempre um bem. É duro a gente ver tanta gente sofrendo, e por culpa de outras pessoas, o que é pior. Mas Deus permite em respeito a essa liberdade. Agora é claro que existem certas coisas que bradam o céu por vingança. E Deus, no momento certo, mostra sinais até de punição da humanidade diante de certas situações que bradam o céu. Mas isso não é algo comum ou corriqueiro, porque Deus, no seu silêncio, vai sendo maltratado, sendo ofendido, mas vai conduzindo mesmo assim o mundo. E qual é a ação do diabo com relação a tudo isso? O diabo é o princípio do mal? Não. Não é um Deus que tem que ser honrado para poder se acalmar. Não. Embora
ele queira maldade, ele queira maldades e faça maldades. Hoje está cada vez mais crescendo o culto a Satanás como uma maneira de aplacar a sua ira. Outro motivo do culto a Satanás, porque muita gente está querendo crescer na vida e seguir aquilo que o demônio promete. Se ficar comigo, se fizer pacto comigo, eu te dou muito prazer, você vai ter de tudo o que você quiser de prazer. Eu te dou muito poder, você vai ter muito poder no mundo. E eu te dou também muito dinheiro, você vai ter muito dinheiro. Mas em troca eu quero você comigo. E é claro que o demônio não tem nada de bom para dar. E ele promete algo que nem é dele, porque tudo pertence a Deus. Mas Deus permite isso, até em vista da maldade humana, que se deixa levar pela sua arrogância, e Deus permite até como um castigo provocado pela própria pessoa. Mas o demônio não é confiável, ele é astuto, inteligente, ele não nos ama. O único interesse dele conosco é nos levar a ofender a Deus, porque ele odeia a Deus. É nos tirar do céu, porque ele odeia o céu de onde ele foi expulso. Ele é invejoso, e invejoso de nós, porque podemos alcançar a vida eterna. Somos imagens de Deus. E como ele não pode fazer mal a Deus, quer fazer mal ao ser humano. E vem para dividir, maltratar, destruir, e vem para matar. Ele quer a morte, porque ele odeia a vida. Por isso ele provoca destruição de vidas. Mesmo que não haja morte, ele procura destruir as vidas, para que as pessoas vivam mal. E vivem mal quando vivem separadas de Deus. Por isso ele provoca ira, provoca discussões, discórdias. Nunca aconteceu com vocês, por exemplo? Estão todos muito bem, conversando, de repente surge uma palavra, uma atitude, e de repente as pessoas começam a brigar, a não se entender por uma bobagem, e começam a se desentender, cria um tumulto. É o demônio. O demônio que provoca essas discórdias, provoca interesses vis, prometendo sempre um paraíso aqui na terra. Como ele é mentiroso, ele não dá nada. E quando dá, e Deus permite, até como um castigo ou uma lição, o demônio pega em troca o que ele quer, que é a alma humana. Ele quer fazer desse mundo aqui um inferno, que é a própria presença dele, da sua vontade pervertida. Ele só não faz mais mal aqui na terra porque Deus não permite. Se Deus permitisse o demônio fazer o que ele quer, a nossa vida aqui seria impossível. Vejam, por exemplo, a história de Jó. Deus permitiu para provar Jó. E Jó perdeu tudo, até a saúde, perdeu amigos, perdeu tudo. Mas Jó, na sua resposta a Deus, dizia: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Mas você não vai falar mal de Deus, você perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu seus bens. E ele disse: Deus deu, Deus tirou, louvado seja o seu nome. Então a vitória contra o demônio consiste na humildade, em reconhecer que nós recebemos tudo de Deus e o que temos de bom é obra da graça. Então temos que agradecer. Você começa a vencer o demônio quando você começa a ser humilde. E você começa a perder quando você se enche de orgulho, de vaidade, de arrogância, querer sempre ter razão, querer sempre dar a última palavra, sempre se desculpar nos seus erros. Aí você começa a perder. Uma vez um eremita encontrou o demônio, e o demônio disse para ele: você não é muito diferente de mim, você faz muitos jejuns, eu nunca como.
Você faz muitas vigílias, eu nunca durmo. Só tem uma coisa que você faz que eu não faço. Você se humilha, eu nunca me humilho. E quando Deus permite uma humilhação para nós, embora naquele momento a gente sinta muita dor, fique envergonhado, vontade de abrir um buraco no chão e se colocar lá dentro, na verdade aquilo ali é uma graça para nós sermos humildes e reconhecermos que nós não somos nada. Naquele momento o diabo está sendo derrotado, se eu recebo com amor, é evidente, e se recebo aquilo como uma obra da graça. Não quer dizer que eu vou procurar humilhações, mas eu tenho que sempre reconhecer que eu sou pequenino, que eu sou frágil. Aí eu venço o demônio. Ninguém vai vencer o demônio sem humildade. Você pode dar muitas ordens para ele, mas se você não for humilde, ele vai ficar dando gargalhadas, dizendo, não adianta que eu não saio, porque você está fazendo o que eu quero. Então temos que ser humildes. E sendo humildes, nós não vamos nos expor a certas ocasiões de pecado. Não vamos nos colocar diante de situações que poderemos cair. Se eu sou humilde, eu vou rezar, eu vou me encher da graça de Deus, e Deus vai me dar graças, na medida que eu vou viver esta comunhão com Ele. Se eu sou humilde, eu vou usar não as minhas palavras, mas a palavra de Deus como a minha arma. Como diz São Paulo, usai a espada da palavra de Deus. E vou me proteger com a fé, porque eu reconheço que não sou nada. Então a grande vitória sobre o demônio está na humildade. Por que Maria esmaga a cabeça da serpente? Não apenas porque ela foi concebida sem pecado original, também, mas porque Maria correspondeu à graça. E nela o demônio não encontrou orgulho algum. Ela se humilhou. E ela mesma proclama isso, porque olhou a humilhação de sua serva. Por isso as gerações vão de chamar-me de bendita. E o próprio Cristo nos ensina, quem se exalta será humilhado. Agora quem se humilha será exaltado, e exaltado na eternidade. O que nós queremos e esperamos. Então vamos lutar contra os espíritos malignos? Sim, eles estão em toda parte. Em toda parte. Inclusive dentro da igreja ele entra. Não aparece. Pelo menos nós não vemos, mas ele vem. E vem para perturbar, para nos colocar no desespero. Mas nós temos fé e com humildade pedimos auxílio ao nosso anjo que está conosco, nos defendendo. Nosso anjo não deixa ele chegar perto de nós. Por isso nós devemos rezarmos uns pelos outros para que nós possamos todos juntos vencermos essas investidas do demônio. Isso, São Paulo está falando isso, exatamente. Espíritos malignos espalhados pelos ares. Então, oração, vigilância, sacramentos e, sobretudo, muita humildade. Uma vez os discípulos de Jesus foram fazer um exorcismo, não conseguiram. E Jesus então foi lá e expulsou o demônio. Depois os discípulos perguntaram, por que nós não conseguimos? Jesus disse, essa espécie de demônios só se vence com jejum e oração. Quer dizer, quando eu desço e reconheço que eu não sou nada, e começo então a me fazer penitência e rezar, pedir auxílio de Deus, aí eu venço. Então é importante para nós termos o cuidado da oração. Nunca vocês devem ir dormir sem rezar. Nunca. Porque o demônio pode entrar dentro do próprio quarto de vocês. A partir de hoje vai todo mundo se assustar, não vai querer dormir no escuro, né? Não é por aí. Mas eu estou falando uma coisa muito séria. Então, rezem. Se vocês acordarem de madrugada, ali pelas 3 da manhã, madrugada, meio assustados, né? Aconteceu aqui, né? Rezem, que o demônio está vindo perturbar. Rezem. Entenderam? É só rezar. Ao invés de rezar, pega o celular e começa a ver mensagem. Não dá, né?
Não dá, vou me distrair com a mensagem, né? Não dá. Reza um pouquinho, logo vai passar. Né? Levanta um pouquinho se for o caso, tá? Mas vai passar. Mas tem que rezar. As pessoas estão brincando com isso, porque houve um tempo em que se criticou tanto a existência do demônio que as pessoas passam a achar que ele não existe. Ele existe e age. Como também não pode cair do lado oposto dizendo que tudo é o demônio. Também não é assim. Nem tudo é ele. Né? Mas a gente tem que ter um equilíbrio. Ele age também. Então a gente tem que ter aquele discernimento, né? Se te causou medo, pânico, vaidade, orgulho, é o demônio. Tranquilo. Se não for ele diretamente como provocador, ele está ali também agindo. Agora, se provoca tranquilidade, paz, confiança, abandono nas mãos de Deus, aí é obra do Espírito Santo. Entenderam? Esse é o primeiro discernimento que a gente faz. É como, por exemplo, uma pessoa que diz que teve uma visão. Eu tive uma visão. Tá, muito bem, é possível, é? Porém, aquilo me encheu de vaidade. Está vendo? Eu agora tive uma visão. Eu sou privilegiado. E começa a dar ordem para todo mundo. E isso aí ou é falso, ou é o demônio que está aparecendo para a pessoa como anjo de luz, que está mexendo com a vaidade da pessoa. Por quê? Porque Deus não vai mexer com a vaidade de ninguém. De jeito nenhum. Não vai encher ninguém de orgulho. Aquilo te deu medo, é o demônio. São João da Cruz, ele disse que se eu tiver uma visão, a primeira coisa que eu vou dizer é não acreditar que é de Deus. Mesmo que seja, eu não acredito. Por quê? Para não dar crédito se for o demônio, né? Tem uma santinha, acho que era Santa Gema, que dizia, jogava água benta, né? Se fosse de Deus, né? Não sairia, né? De modo que é importante a gente ter esse cuidado, né? De procurar andar com temor, como diz São Paulo, e com tremor, com grande confiança em Deus, sabendo que Deus nunca vai deixar de dar a graça quando nós pedimos com confiança. Peçamos, pois, a Nossa Senhora, a nossa mãe, que é para nós o modelo, e não só modelo, como também aquela virgem que nos defende de todo mal. Existe um título de Nossa Senhora chamado Nossa Senhora da Defesa. Quem quiser depois pode procurar aí, vai ver que a imagem é muito interessante, muito significativa. Nossa Senhora da Defesa. Ela vai nos defender desses dardos malignos e vai nos conduzir para Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Todas as coisas visíveis e invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, mas não criado, consubstancial ao Pai, pelo qual